Essa história do preço do combustível, eu nunca vi na história ninguém que conseguisse botar um fim nesse negócio. A gente paga preço de combustível caro todo dia. Quando a gente vai na bomba, por exemplo, você vai de manhã à tarde, você vai já é outro preço. Isso não tem jeito mesmo, não, ô Ciro? Tem jeito, Anderson, e é mais simples tecnicamente do que você pode imaginar. Deixa eu dizer para as pessoas, a política de preços de qualquer coisa, vamos ler, como é que faz um sanduíche? Eu estou falando muito desse exemplo para a gente botar o nosso povo na jogada. Como é que forma o preço de um sanduíche na Praça de Várzea Grande aí, onde está lá o nosso vereador Ícaro? Não é? Você calcula o custo do pão, o custo do queijo, o custo do ovo, se for o caso, bota um lucrozinho razoável, porque se botar um lucro muito alto e o preço ficar muito alto, vem outro sanduíche lá no outro lado da praça e ganha a concorrência. Estou fazendo aqui uma lição muito simples, muito coisa para a gente entender. Assim também é a gasolina. Como é que deve ser o preço da gasolina, do querosene de aviação, do óleo diesel dos caminhões e do gás de cozinha da nossa casa? Deve ser o custo de produzir, né? Quanto é que custa produzir 1 litro de gasolina, mais um lucro razoável que seria, teoricamente, garantido por uma concorrência. Pois bem, no mundo do petróleo, essa concorrência não existe. Então, na prática, a Petrobras é um monopólio que controla 100% na prática, fora 20%, quer dizer, 80% para ser exato, fora 20% do que ela importa do estrangeiro. Mas 80% é o que forma o preço. E aí o que aconteceu do Michel Temer para cá? É justo que a gente diga que não foi o Bolsonaro que criou isso, mas o Bolsonaro está mantendo e eu pretendo mudar isso no primeiro dia de um possível governo, se eu tiver a honra que Deus me dê de conceder o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente. O que acontece do Michel Temer para cá? Eles trocaram o cálculo do preço por, ao invés do custo de produzir, que no caso hoje é $10 para a gente pegar uma moeda internacional, o custo de produção de um barril de petróleo do pré-sal é de $10. E eles, ao invés de cobrar $10, eles olham lá para o preço internacional. Hoje está tendo uma crise grave, numa iminência de guerra ou não guerra, da Ucrânia, com os Estados Unidos envolvidos, com a Rússia, etc. Isso causa um nervo, vamos dizer, enerva o mundo, e o petróleo bateu $91 o preço. Aí eles simplesmente fazem isso. Ao invés de cobrar os $10 que custa produzir aqui, eles, como se o Brasil não produzisse nada aqui, diz assim, não, se o Brasil, ao invés de produzir aqui, vendesse lá fora, ia vender por $91. Então espeta nas costas do povo brasileiro. E o povo brasileiro não tem para onde correr, porque a Petrobras, na prática, é um monopólio. O que é que a gente pode fazer com isso? A gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, no primeiro dia do governo, você publica um edital dizendo que vai acabar a PPI. PPI é a Política de Paridade de Preços Internacionais. E a Petrobras, doravante, sendo eu presidente, vai cobrar o custo de produção do Brasil mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Que lucro é esse? Eu também calculei. Se você pegar a British Petroleum, a Total francesa, a British Petroleum a inglesa, a Texaco norte-americana, o lucro médio delas no balanço é de 6% ao ano. A Petrobras está mandando nas costas do caminhoneiro brasileiro 38%. Digo, mas isso é um erro? Não, não é um erro. O que acontece com essa montanha de dinheiro, que é esse lucro especulativo, impune, com que os políticos obrigaram a Petrobras a fazer? Se transfere tudo como lucros e dividendos para meia dúzia de acionistas minoritários, que são, de novo, os banqueiros do Brasil e seus sócios estrangeiros. Isso vai acabar no primeiro dia do meu governo. Até porque, né, Ciro, fala de dólar daqui, dólar de lá, mas o cidadão brasileiro não ganha em dólar, né? O cara fala assim, pô, vou vender a gasolina em dólar, mas meu salário não é em dólar, pô, é em real. Claro, não, e nem o frete do caminhoneiro, e nem a tarifa do taxista ou do motorista de aplicativo, e nem o salário dos petroleiros, e nem os impostos, tudo é em real. Qual é a justificativa de cobrar em dólar? A não ser isso, uma grande mamata feita pelos políticos, e pode acreditar, rola muita grana nisso daí. E tem outro lado da coisa, que é o seguinte, o Brasil paralisou 30% das refinarias, que são as nossas fábricas de fazer gasolina, gás de cozinha, etc., e está importando crescentemente do estrangeiro em dólar. Qual é o sentido de você... É como, por exemplo, há 20 anos atrás, o Brasil estava importando algodão do Paquistão. O Mato Grosso viu isso, e eu acompanhei isso muito de perto, e hoje o Brasil compra algodão em real. E é o que nós temos que fazer com a gasolina também, gerando emprego aqui, com o nosso pouco tostão. Se fala muito que os Correios é ineficiente, que os Correios precisam ser privatizados. Qual é a posição do pré-candidato Ciro Gomes com relação a privatizar os Correios? Nós estamos falando num lugar que compreende bastante bem a figura que eu faço, que às vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro, das grandes cidades, não se entende.
Uma vaca que dá para a gente leite, né, um queijo, um bezerrinho por ano, pode eventualmente pestear de carrapato. E evidentemente que a gente tem que tratar o carrapato. E aqui no Brasil a turma resolve matar a vaca para se livrar do carrapato. E aí perde o leite, perde o queijo, perde o bezerro. Mal comparando, uma figura rural, não é, de onde eu venho também, do sertão, do interior, é o caso dos Correios. Os Correios não dá para esconder, tem muitas graves ineficiências, muito graves ineficiências. Foi ali que o Roberto Jefferson, não é, detonou o escândalo do Mensalão, porque o Lula deu os Correios para o Roberto Jefferson roubar. E o Roberto Jefferson, que era Lula, agora é Bolsonaro. Percebe? Essas coisas que a gente tem que trazer com humildade, com respeito, para o povo ver que o problema não é Chico, Manuel ou Maria, é o modelo de governança política e o modelo econômico. E a gente tem que debater isso para trocar o modelo econômico e trocar o modelo de governança política. Então, respondendo na prática, eu vou corrigir os carrapatos, né? Eu vou profissionalizar a gestão do Correio, haverá um contrato de gestão, os padrões de eficiência internacionais estressarão o Correio, que vai ter que ter esse desempenho. Mas deixa eu lhe dizer, privatizar seria um gravíssimo erro por uma circunstância, e o Mato Grosso entende isso melhor do que os lugares que já são pacificamente mais ricos. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Menos de 400 municípios são rentáveis para o Correio. Anderson, essa é a peculiaridade do Brasil. A gente não pode deixar a ideologia tirar a nossa inteligência. Então, o que é que o Correio faz? Ele ganha dinheiro em 400, 500 municípios e faz aquilo que se chama subsídio cruzado, de maneira que você entrega uma carta em Sinop, em Lucas do Rio Verde, entrega uma encomenda em Rondonópolis, ou lá na mais distante fronteira com a Bolívia, numa pequena cidade, essa entrega dá prejuízo. Mas o Correio, no fim, tem lucro porque ele cobra, quando vai entregar uma encomenda em Niterói, saindo do Rio de Janeiro, ele cobra um pouquinho a mais. Essa é a característica do Brasil, como é a característica de grandes países, como a Índia, a China, a Rússia, os Estados Unidos, onde todos eles, os seus serviços de Correios e Telégrafos são estatais. Então, qual é? Vamos moralizar, vamos profissionalizar, fazer um contrato de gestão, entende? Qual são os custos? Vamos pegar o melhor benchmark do mundo, vamos pegar o FedEx. Sabe com quem que o FedEx entrega uma encomenda aí em Cuiabá? Não é? O FedEx que contrata os Correios brasileiros. Então, você manda uma encomenda lá dos Estados Unidos, eles entregam no Rio de Janeiro e, a partir dali, o Correio brasileiro é que entrega. Por quê? Porque o Correio atinge essa eficiência, enraizou-se. E sem dizer, meu irmão, que num país em que a esquerda, dita esquerda, concentrou 85% das transações financeiras em apenas 5 bancos, em muitos municípios, na esmagadora maioria das pequenas localidades, vilas e distritos do Brasil, o Correio é o correspondente bancário. É ali onde você faz o pagamento de um boleto, onde você faz a loteria, enfim. Nós precisamos preservar isso que demorou quase 300 anos para ser construído. Muito se fala que Sérgio Moro pode ser que não seja candidato à presidência da República, seja candidato ao Senado, porque não teria tido a repercussão que imaginasse com relação à candidatura dele a presidente. Você acha que isso é possível, que o Moro jogue a toalha e seja candidato ao Senado e não a presidente? Acho, por quê? Porque o Moro não é do ramo. Deixa eu dizer isso com todo respeito, porque é um adversário, mas a gente não pode correr mais risco de estagiário na presidência da República. Meu irmão, o Brasil está na pior crise econômica e social e, portanto, uma crise política e institucional a mais grave da história. Você não tem ideia, Anderson, do desdobramento prático disso. O investimento público brasileiro é o menor de toda a história brasileira desde que chegou por aqui Pedro Álvares Cabral. Desceu de 100 bilhões em 2010 para algo ao redor de 22 bilhões esse ano, e esses 22 bilhões estão apropriados pela mais escandalosa e orgânica e institucionalizada roubalheira da história do Brasil. E aí você classifica o Moro, então, como sendo um desses estagiários? Veja, qual é a experiência dele? Ele conhece o Brasil? Ele pode discutir isso? Chama ele para um debate aqui para a gente discutir a verticalização da produção brasileira, as explicações por que o Brasil era a economia que mais crescia no mundo e agora é a economia que menos cresce no mundo. O que é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é uma tentativa simbólica, não é, da elite brasileira, que é corrupta, orgânica e medularmente, porque ela não tem voto. E ela fica, então, procurando. Poucos meses atrás era o Luciano Huck. Outros poucos meses atrás, dias atrás, era o Mandetta. Não é? E eles estão tentando. Por quê? Porque eles não podem apresentar a sua agenda macabra, antipovo, que faz com que o lugar de produção de comida, que é o maior do mundo, a gente assista aquela cena que aconteceu aonde? No Mato Grosso, do povo na fila do osso. Percebe? Então eles ficam procurando. E qual é a razão simbólica do Sérgio Moro entrar nisso daí? A perseguição à corrupção do PT. É verdade que tinha corrupção? Completamente verdade.
Mas combater a corrupção não é com espetáculo. A gente precisa entender isso. Senão, veja o que aconteceu. O Lula está aí, candidatíssimo, usando de inocente. Como é? Se o Sérgio Moro, na sua opinião, é o estagiário, o Lula seria o quê? Não, o Lula é uma pessoa completamente despreparada que, como estagiário, foi à presidência da República e deu no que deu. Agora, no período do Lula, se a gente não tiver sensibilidade para entender o nosso povo, nós vamos ficar falando como elitistas e não vamos compreender o que é que o brasileiro pensa em média. O Lula foi um bom presidente no tempo dele em alguns fatores práticos. E eu estudo esses fatores práticos. Vamos lá. O crédito no Brasil era 15% do PIB, o Lula expandiu para 55% do PIB. Tinha base para isso? Não, foi uma farra. E essa expansão do crédito foi legal, foi confortável, as pessoas foram ao crediário. E sabe no que é que deu? O próprio PT, o próprio Dilma, o próprio Lula mandando e desmandando. Essa explosão do crédito virou 63 milhões e 700 mil brasileiros, irmãos nossos, humilhados no SPC. Então o Lula fez uma política de salário mínimo, casada com a taxa de câmbio, em que ele pegou a taxa de câmbio, se fosse a valor de hoje, dava quase R$10, Anderson. E ele baixou para R$1,75. Acabou com a exportação brasileira, destruiu a indústria, deu prejuízos imensos para o agronegócio, porque quando o câmbio fica bom para a gente importar, a gente destrói a indústria da gente e passa a comprar barato com dólar no estrangeiro. Sai mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir conhecer o Pantanal. Percebe? Então, tudo isso parece ser muito bom, a memória que as pessoas têm, e o Lula é um demagogo que lembra que o tempo dele, não sei o que e tal. Só que depois o câmbio explodiu de novo. Não é? Com a Dilma, o câmbio saiu de R$1,75 para R$4 naquela época. E o povo brasileiro sofreu um estelionato gravíssimo. Explicar isso para o povo é que importa nessa eleição. E aí vem o quê? O povo está cansado, machucado, desempregado, inadimplente, humilhado, e de repente vem um camarada e diz assim, não, eu combati a corrupção dos grandes, dos poderosos e tal. Ok, e daí? E como é que você vai educar o povo? E como é que vai gerar emprego para o povo? E como é que vai manejar o Congresso Nacional com essas contradições terríveis, sem nenhuma experiência? Isso é uma tragédia. Claro que o voto é livre, cada cidadão é dono de si, e eu tenho sempre pedido a Deus, eu sou candidato pela 4ª vez. Vezé, eu tenho humildade. Ninguém pode ser mais humilde do que eu. 3 vezes já fui candidato e não fui preferido. Não perdi o amor pelo povo, não perdi o entusiasmo pelo Brasil. Continuo convicto de que eu preciso fazer uma aposta na inteligência do povo brasileiro. Senão eu pergunto de novo, será que está direito uma nação desse tamanho, com essa complexidade, ir para o Bolsonaro para protestar contra o Lula e agora ir para o Lula para protestar contra o Bolsonaro? Que dia nós vamos parar para pensar no nosso país? A questão da discriminação da mulher é uma questão de empoderamento, mesmo. Claro que você pode desenhar institucionalidades, cotas, etc., são políticas afirmativas que vão acelerando esse empoderamento. Mas o empoderamento é uma coisa mais complexa. Então eu começo dizendo o que eu já fiz. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, Fortaleza, e metade dos meus secretários eram mulheres. Eu fui governador do 8º estado brasileiro, o Ceará, isso lá nos anos 80, 90, não é? Quando não era ainda uma coisa tão visível a necessidade de empoderar. Mais da metade do orçamento do estado do Ceará, eu, governador, eram controlados por mulheres. E me dei muito bem, fui um prefeito de capital melhor avaliado do Brasil e governador de estado melhor avaliado do Brasil, boa parte das razões pela qualidade extraordinária com que as mulheres se desincumbiram das tarefas importantes, educação, saúde, infraestrutura, não era coisa lateral, não, era o orçamento mesmo controlado. Portanto, eu acho que eu tenho uma certa coerência, autoridade moral para falar em empoderamento. O que eu estou falando? Veja lá, 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. Portanto, o Brasil é majoritariamente feminino. Sabe quantas mulheres representam na Câmara Federal o povo brasileiro? 15%. Ninguém proíbe as pessoas de votar em mulher. E há um enorme esforço de cotas, de recursos do fundo partidário, de cotas de candidaturas, etc., muitas vezes até fraudadas, na boa intenção. Portanto, o que nós precisamos fazer é reforçar essas políticas afirmativas, porque elas podem permitir uma aceleração, mas o empoderamento da mulher depende muito da consciência política de quem está me ouvindo agora. Veja, há muita competência, há muita seriedade, não é? Há muita vocação. Por que 52% do eleitorado são mulheres e apenas 15 de cada 100 deputados são mulheres? Não tem nada que proíba a gente de votar. Portanto, acumular o processo. Daí adiante, é preciso ter esse conjunto de coisas. Por exemplo,
é inadiável a regulação no mercado de trabalho, a determinação legal de que se pague às mulheres pela mesma jornada e a mesma natureza de trabalho o mesmo salário. Hoje, inacreditavelmente, em pleno século XXI, segunda década do século XXI, as mulheres ganham 76% do que os homens ganham para fazer o mesmo trabalho pela mesma jornada. Isso, vários lugares do mundo já regulou. E você tem que regular, e está no meu programa de governo, só para dar um exemplo e não cansar vocês. A Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, há vagas para 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. No Brasil, só há vagas hoje para 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos. E desses 18, quase 8 são em universidades privadas. Algumas dessas universidades são coisas muito boas, mas boa parte delas não obedece ao menor requisito e estão fraudando o sacrifício de quem nem tem tempo nem dinheiro para estudar. E os governos, o que é que fizeram? Um exemplo mais chocante é o FIES, que o Lula fez. Então, ele vende como uma coisa muito boa o FIES. Sabe o que é o FIES? Pegaram 42 bilhões de reais do dinheiro do povo, que podia ter sido investido em abrir novas universidades, expandir novas universidades, expandir vagas, qualificar a formação de médico, para não ter que importar médico de Cuba, o que é um ridículo para mim. Um país como o Brasil, importar médico de Cuba, é o fundo do poço da demonstração de como a política brasileira tem sido, né, fracassada naquilo que é resolver o problema mesmo. Claro, trazer um médico, ele entra no posto de saúde, todo mundo acha que é muito bom. Mas a pergunta é, será que essa é a solução? Cuba é um país menor do que o Rio Grande do Sul, mais pobre do que o Rio Grande do Sul, que é um dos 27 estados brasileiros. Será que a gente não tem capacidade de fazer aqui um grande processo de formação, de requalificação das residências, criar uma carreira de Estado, como está na minha proposta, em que, assim como um promotor e um juiz, um médico que comece a vida, vá lá para a pequena cidade do interior, mas com a certeza de que vai vir gradualmente sendo promovido até chegar na capital, na idade de educar seus filhos, enfim. Está pensado isso. Estou dando só um exemplo prático. Portanto, expandir o ensino superior no Brasil não pode ser via FIES. 42 bilhões de dinheiro público passaram direto para o bolso de empresários que criaram os maiores conglomerados de educação privada do mundo, no Brasil, deixando milhões de garotos no começo da vida devendo entre 50 e 70 mil reais. 1 milhão e 300 mil deles estão no SPC, começando a vida humilhados. Isso é uma tragédia. Né? O Brasil precisa se compenetrar de que o que nós precisamos discutir é isso. Lambança, ódio, paixão, é para não deixar você, meu irmão, pensar naquilo que de fato interessa. Estou dando números, estou dando coisa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma meta de que o Brasil chegue a ser uma Colômbia, ou seja, sair de 18 para 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, num prazo de 20 anos. Porém, esse prazo de 20 anos será cortado em 4 prazos de 5 anos com metas intermediárias. O custo por aluno ano repercutirá necessariamente no incremento do orçamento da educação. Aí você pode agora, porque no Brasil é assim, quando a gente propõe uma coisa prática que dá para fazer, mas isso daí de onde é que vem o dinheiro? Eu vou dizer de onde é que vem o dinheiro, não é? Cortarei 20% das renúncias fiscais, que hoje são 350 bilhões de reais. Salmão, queijo suíço, filé mignon, não pagam PIS/COFINS na cesta básica. Tudo lobby, corrupção, a pretexto de que está na cesta básica, não paga PIS/COFINS. Só isso dá 8 bilhões por ano. Com 8 bilhões de reais por ano, eu boto 1 milhão de crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral, protegendo, alimentando, dando asseio e socialização e pré-educação para as crianças e dando aos pais a chance de ir batalhar a vida, né, deixando sua criança bem cuidada. Para dar um exemplo prático, né, 70 bilhões de reais por ano dá para eu recolher disso daí. Se eu cobrar 0,5%, ou seja, 50 centavos de cada 100 reais das grandes fortunas acima, e tão somente aquelas acima de 20 milhões de reais, eu alcanço 58 mil contribuintes e arrecado mais 60 bilhões de reais por ano. 70 com 60 dá 130 bilhões de reais por ano. Isso é mais do que suficiente para radicalizar uma mudança na educação pública do Brasil.